Justiça e Você está no ar. Na edição de hoje, vamos falar sobre o convênio que vai permitir ao governo do estado utilizar o sistema Observatório da Justiça, desenvolvido pelo Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. E veja também os debates sobre a política de saúde mental. Você concorda que o paciente em estado grave deve ser internado contra a própria vontade? E ainda, a ferramenta jurídica que transforma a jurisprudência consolidada em lei no Brasil. E na entrevista vamos falar sobre a medida protetiva eletrônica, um sistema de proteção desenvolvido para atender mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. O nosso convidado é o juiz Davis Marques, do Juizado da Violência Doméstica da comarca de Parnamirim. Continue conosco, Justiça e Você volta em instantes. Enquanto isso, fique com o resumo das últimas notícias do Judiciário Norte-Riograndense. Até já! Quase 100 crianças e adolescentes de unidades de acolhimento da Prefeitura de Natal estiveram na Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte. Elas acompanharam a palestra show do cantor e compositor Dorival Dantas. O músico falou sobre a própria trajetória de vida e superação. A iniciativa faz parte do projeto Momento Cultural da Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude do TJRN. Ele pode servir de exemplo, de parâmetros para muitos que estão acolhidos. E ao mesmo tempo, quem sabe, não despertar naquele adolescente acolhido um dom ou um talento que ele tem escondido, que até então não foi despertado. Então, com a presença do Oswaldo, contando a história dele, fazendo um show, pode ser que isso seja aflorado. Saber que você pode dizer uma palavra que de repente possa ajudar ali um jovem desse, isso é muito prazeroso, porque eu quis demais ouvir isso, eu quis demais sentir isso de algumas pessoas, às vezes que não senti, me senti triste, e às vezes que consegui sentir, eu só agradeci a Deus e a quem realmente fez isso por mim quando criança. O Pleno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte aprovou a emenda regimental que altera, inclui e revoga dispositivos do regimento interno do TJRN. A atualização é decorrente da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil no dia 18 de março e foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico. Uma polêmica. Pacientes que sofrem de doença mental grave podem ser internados contra a própria vontade? Esta discussão divide opiniões de especialistas em todo o país. Aqui no Rio Grande do Norte, o Comitê Estadual da Saúde incluiu a discussão sobre a política de saúde mental nas oficinas temáticas. A internação compulsória é a prática que se diferencia das demais internações por contar com uma ordem judicial e ocorrer mesmo contra a vontade do paciente. Ela é utilizada nos casos em que a pessoa esteja correndo risco de morte, ou por uso de drogas, ou por transtornos mentais. Com a internação compulsória como tema central, psiquiatras, psicólogos e outros profissionais da saúde, além de estudantes universitários, debateram com operadores do direito o funcionamento atual do sistema público de saúde mental e as ações alternativas da rede de atenção psicossocial. As discussões ocorreram na 4ª Oficina de Direito à Saúde, realizada pelo Comitê Estadual das Demandas da Saúde, do TJRN. O Hospital Colônia Dr. João Machado, maior instituição psiquiátrica do estado, foi o local escolhido para o encontro. A judicialização ela é muito forte no campo da saúde. E no campo da saúde mental, ela traz problemas, porque a forma que a justiça entende de tratamento do paciente com transtorno mental ou usuário, né, com problemas decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas, é o tratamento asilar, via internação compulsória. No centro das apresentações, uma nova forma de tratamento para pacientes com sofrimentos mentais.
com acompanhamento contínuo, atenção básica, prevenção e alguns outros cuidados. E a internação compulsória passa a ser vista como última alternativa. Como a gente tem hoje uma ideia de tratamento descentralizado e de um tratamento em rede, então a gente precisa estar juntos para instrumentalizar esse processo do cuidado, que ele não é mais só uma internação. A internação ela é uma ferramenta que pode ser utilizada e deve ser utilizada como último recurso dentro desse processo de tratamento. Para o juiz da Vara Cível de Currais Novos, debates como esse são fundamentais, pois podem evitar equívocos na hora de determinar uma internação compulsória. Momentos como esse, que possibilitam a discussão, de questões importantíssimas como a internação compulsória, outros temas de saúde, terminam ajudando ao magistrado no momento em que ele ouve opiniões de psicólogos, médicos, assistentes sociais, de pessoas que integram a rede, facilita muito ao juiz a possibilidade de decidir com mais serenidade, de decidir com mais certeza de acerto. No Hospital João Machado, os 130 leitos estão lotados. Os pacientes chegam de todas as regiões do estado. A diretora da unidade acredita que a parceria entre o Poder Judiciário e os órgãos da saúde pública podem ajudar e amenizar ou até mesmo reverter a atual situação. A partir do momento que a gente também faz essa orientação técnica aos magistrados, a gente também faz com que eles se tornem parceiros dentro de um norteamento mais adequado da saúde mental, que a gente pode proporcionar um tratamento mais adequado e mais viável, realmente do ponto de vista da nossa realidade. Mesmo sendo uma questão que ainda gera polêmica, durante a oficina, os participantes chegaram a um consenso em relação à internação compulsória. A integralização das áreas do direito e da saúde para tratar desse tema é fundamental. É um ponto de interseção, entre a saúde e o direito. Então, as oficinas é uma das iniciativas do comitê, porque existem outras iniciativas para aproximar o mundo jurídico do mundo da saúde, porque é uma área de muita complexidade para o profissional do direito e que chega a demandas cotidianas, e a demanda de saúde mental é uma recorrente. Temos o objetivo de aproximar os profissionais da área da saúde com o direito, porque são ramos totalmente específicos. O governo do estado do Rio Grande do Norte deve começar a utilizar o sistema Observatório da Justiça. O programa foi desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação do TJRN para unificar as bases de dados, facilitar consultas e análises estatísticas, além de ampliar a transparência das informações destinadas aos usuários da Justiça. O termo de cooperação técnica foi assinado pelo presidente do tribunal, o desembargador Cláudio Santos, e pela secretária-chefe do Gabinete Civil do Governo do Estado, Tatiana Mendes Cunha. O destaque do TJ nas mídias desta semana vai para a postagem no canal do Tribunal de Justiça no Instagram. A postagem trata da interdição parcial do Centro de Detenção Provisória de Currais Novos, determinada pelo juiz Marcos Vinícius Pereira Júnior. A interdição vale até que sejam feitas melhorias nas instalações do prédio. Siga o TJRN no Instagram. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. No próximo bloco, você vai entender o que são e como funcionam as súmulas. Aproveite a pausa para acessar a nossa página no Instagram e conferir as melhores imagens, além de mensagens compartilhadas pelo Judiciário Potiguar. Siga o TJRN no Instagram. Justiça e você volta já. O Justiça e Você traz agora uma reportagem especial sobre as particularidades da legislação brasileira e sua relação com o Poder Judiciário. Na matéria de hoje, você vai entender como funciona uma ferramenta que faz com que um entendimento já consolidado em diversos julgamentos se torne obrigatório aos julgadores e, a partir daí, passe a ter força de lei. Já deixou de ser novidade para a maioria dos consumidores que bancos e instituições financeiras são proibidos de enviar cartões sem a solicitação do cliente. Apesar disso, a prática ainda acontece. Alguma vez você já recebeu um cartão de crédito sem que você solicitasse ao banco? Já, sim, já. Sim, alguns familiares meus já passaram por isso. Uma vez, a minha mãe efetuou uma compra e eles ativaram como cartão de crédito, mas sem ela ter pedido para ativarem.
Aí ela teve que desativar. Minha mãe, ela já chegou na residência dela um cartão que ela não solicitou. A ocorrência frequente dessas práticas ilegal tornou a procura pelo judiciário a saída mais escolhida para solucionar a questão. A demanda repetitiva deu origem à súmula 532 do Superior Tribunal de Justiça. Ela estabelece que o envio de cartão de crédito sem a prévia e expressa solicitação do consumidor constitui prática comercial abusiva, sujeita a indenização e aplicação de multa ao infrator. A súmula é uma ferramenta jurídica criada para dar mais celeridade ao julgamento de casos semelhantes. É uma espécie de resumo de várias decisões de um mesmo tribunal, com interpretações idênticas sobre um mesmo tema. Quando um julgador pega um processo e ele, determinado assunto, ele encontra uma súmula, quer dizer, um indicativo de que houve um julgamento, que determinado tribunal de outro estado ou um tribunal superior já fez uma apreciação, um julgamento com base em determinado ponto, ele pode aproveitar e ajustar aquele caso concreto em que ele vai decidir. Quando votada e aprovada por pelo menos 2/3 do Pleno do Supremo Tribunal Federal, a súmula se torna um entendimento obrigatório. A partir daí, todos os outros tribunais e juízes, bem como a administração pública direta e indireta, terão que seguir a nova orientação. Na prática, nesses casos, a súmula adquire força de lei. Ela é um norte, ela dá um indicativo para onde se vai. Então, as súmulas elas têm que ser elaboradas só por colegiados, quer dizer, tribunais, desde o nível estadual até o mais elevado, que é o Supremo Tribunal Federal. A medida protetiva eletrônica, projeto idealizado pelo Juizado da Violência Doméstica de Parnamirim, é um dos temas da entrevista de hoje. O Justiça e Você está recebendo o titular do juizado, o juiz Davis de Oliveira Marques. Doutor Davis, seja bem-vindo. Obrigado. Como funciona a medida protetiva eletrônica? Qual é o objetivo? Vamos traçar desde logo. O objetivo da medida protetiva eletrônica é agilizar a análise do pedido. Então, assim, a vítima chega na delegacia, a delegada colhe os elementos probatórios mínimos para instruir aquele pedido da vítima e a delegacia encaminha para o distribuidor, depois o distribuidor é cadastrado e vai para a vara. Com a implementação da medida protetiva eletrônica, essa tramitação passa a ser direta da delegacia para a vara. E ela não é mais em meio físico, porque anteriormente era em meio físico. Então, levavam um documento para lá e esse documento depois era remetido para o juizado. Não, agora, além de ser a tramitação direta, é feito de forma eletrônica. Então, agiliza o tempo entre o pedido da vítima da delegacia e a análise no juizado. Então, a medida protetiva eletrônica facilita esse trâmite interno entre a delegacia e o juizado. Há uma desburocratização, né, porque reduz todo esse trâmite e faz com que essa chegada até ao Poder Judiciário seja mais rápida e, consequentemente, a análise vai ser mais rápida. Hoje, essa medida já está implementada, certo? Foi implementada na Semana de Justiça e Paz em Casa, especialmente no dia 8, Dia Internacional da Mulher, e em Parnamirim, né, onde que nasceu o projeto. Então, assim, hoje já está funcionando dessa forma, da forma eletrônica, e essas análises têm sido feitas no mesmo dia, ou seja, no prazo máximo de 24 horas. A maioria acaba sendo analisada logo que chegam, né? Então, assim, houve um encurtamento real. Embora a lei prevê um prazo de análise de 48 horas, mas na prática nós conseguimos hoje implementar dentro do prazo máximo de 24 horas. Doutor Davis, agora vamos explicar para quem ainda não conhece o que é uma medida protetiva trazida pela Lei Maria da Penha. A medida protetiva da Lei Maria da Penha é a grande inovação que trouxe a Lei Maria da Penha, que é o quê? Deixou-se a seara criminal tão só para preocupar com a punição do agressor, mas também para preocupar com a proteção da vítima. Como se dá isso? A vítima, se encontrando naquela situação de risco, ela vai até a delegacia, solicita, dentre aquelas medidas novas que foram previstas para a lei, medidas destinadas à proteção dela enquanto o processo está sendo apurado. Então, inclui afastamento do agressor do lar, proibição de se aproximar da vítima, proibição de contato, seja por internet, telefone, suspensão de porte e posse de arma quando o agressor tem esse porte e posse de arma,
e vai até a prisão, né? Então, assim, a lei trouxe uma série de mecanismos que a vítima pode solicitar diretamente na delegacia e então, assim, essa inovação, ela vai além. Então, quer dizer, ela, além de ter os mecanismos de proteção, ela não precisa de um advogado para pedir. Ela pode pedir diretamente na delegacia. Ou no Ministério Público. Ou no Ministério Público. O mais usual é que o pedido seja feito na delegacia, porque ela lá já vai estar preparado para acolher um mínimo probatório, para instruir aquele pedido dela, e esse mínimo probatório também vai ser utilizado posteriormente na ação, no inquérito policial, que vai ser onde vai ser investigado o fato que ensejou o início daquela reclamação. Como a medida protetiva não é uma sentença, ela tem prazo para acabar, não? Tem, né? Porque, assim, a medida protetiva, ela é destinada para quê? Para aquele momento de urgência, onde que há perigo de acontecer um mal maior, né? Uma morte, uma agressão física. Então, ela dura enquanto houver a necessidade daquela tutela. Ela não pode durar para sempre. Por quê? Porque ela protege a vítima, sim, mas ela impõe uma medida de restrição a outra pessoa. Então, você não pode impor uma medida de restrição a outra pessoa eternamente, né? Da mesma forma aconteceria com a pena. A pena ela tem um prazo de duração. Então, a medida protetiva não poderia durar para sempre. Então, via de regra, ela dura enquanto for necessário para proteger a integridade física e psicológica da vítima, né? E via de regra, vai até o final do processo principal, onde seria apurado o crime que o suposto agressor teria cometido contra a vítima. Outro projeto que está em desenvolvimento é a criação de um aplicativo para garantir o cumprimento dessas medidas. Como é que está o andamento desse projeto? O aplicativo se insere na mesma ideia de dar máxima efetividade e rapidez para as medidas protetivas. Então, nós conseguimos criar hoje a medida protetiva eletrônica para que ela seja mais rápida e, sendo mais rápida a análise, ela vai ser mais eficaz, pois nós vamos poder evitar que um mal maior aconteça nesse interregno entre a análise. E, além dela ser mais rápida, nós precisamos criar mecanismos de controle do cumprimento dessa medida protetiva. Aí é que entra o aplicativo. Então, o aplicativo contém características específicas para que essa medida protetiva seja efetivamente cumprida. Por exemplo, através do aplicativo, nós poderíamos incluir os dados pertinentes à vítima, ao acusado, e a medida protetiva foi aplicada para ela. A partir do momento que é baixado esse aplicativo para ela, se esse acusado, por exemplo, chegar a descumprir a medida, ela poderia usar esse aplicativo que imediatamente passaria uma informação para o setor de segurança pública. O setor de segurança pública imediatamente receberia os dados dela, os dados dele, a medida que foi aplicada e, usando o GPS do celular, o local em que ela está, para que a polícia imediatamente compareça ao local e faça a prisão do acusado, no caso, se ele estiver em flagrante. No caso, por exemplo, se na medida protetiva for determinado que ele mantenha um certo distanciamento da vítima e ele esteja descumprindo isso. Ela aciona o aplicativo, vai a informação para o setor de segurança, que imediatamente vê o local em que ela está. Se dirige ao local, encontrando naquele momento o agressor lá, ele é preso, né, pelo crime que eventualmente ele estiver praticando contra a vítima. E qual a previsão para o aplicativo começar a funcionar? Pronto, eu não tenho como dar o prazo específico agora, porque assim, o projeto já foi apresentado ao tribunal, o presidente do tribunal acolheu o projeto e ele está tramitando nos setores específicos, na análise jurídica, na análise tecnológica, e aí, na sequência, ele vai ser lançado um edital. Porque o aplicativo, ele vai envolver não só a atuação do Tribunal de Justiça. Nós queremos, com o lançamento desse projeto, envolver toda a sociedade, envolver a comunidade acadêmica. Então, assim, a ideia do que é que o aplicativo seja desenvolvido pelas universidades, pelos universitários. E a partir dessa competição que se instalaria entre os universitários, nós escolheríamos o melhor projeto, aquele que for melhor atender aos requisitos que foram estabelecidos. Aí o tribunal premiaria essa pessoa e essa pessoa doaria com a premiação, né, isso é uma condição prevista dentro do projeto, doaria o aplicativo para o tribunal. Então, assim, a princípio, pela ideia inicial do projeto, o tribunal não gastaria para desenvolver o projeto. Ele pagaria apenas um prêmio que seria aquém do custo de desenvolvimento de um software desse. Né? Então, assim, o projeto ele vai envolver outros setores da sociedade além do Tribunal de Justiça. Dr. Davis, muito obrigada por ter vindo e até a próxima entrevista. Fique à vontade, o programa está à sua disposição. Eu agradeço.
E o Justiça e Você está de volta na próxima semana, mas a gente continua ligado. E os canais, você já sabe, são o site do Poder Judiciário e as redes sociais. Nós estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no WhatsApp. E acompanhe também nossas transmissões ao vivo pelo Periscope durante a semana. Obrigada pela preferência e até o programa que vem.